Olá, turminha, tudo bem? Então, começando hoje nossa aula, terça-feira, dia 1º de junho, língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre parágrafo. Quem lembra mesmo que é parágrafo? Então, para relembrar, toda vez que nós temos um texto, faz de conta que aqui é a margem do meu caderno, tá? Eu não posso começar a escrever coladinho aqui na margem. Eu tenho que deixar o espaço de um dedinho. Então, eu deixo o espaço de um dedo e começo a escrever depois desse espaço. Esse espacinho nós chamamos de parágrafo. Aqui, por exemplo, ó, tem o título, né? Faz de conta que aqui tem o espaço do meu dedo, mais ou menos, ó. Então, esse espaço aqui é o parágrafo. O parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. Leia o texto abaixo para responder às questões. Então, o nome do texto é Maria Aluada. Maria Aluada, nome pelo qual seus amigos carinhosamente a chamam, é uma menina bastante conhecida na escola devido à sua grande habilidade na área da construção de castelos. Pode parecer algo estranho, mas a verdade é que Maria constrói castelos como ninguém. E o mais interessante é que as suas construções são sempre feitas, imaginem só, nas nuvens. Podem acreditar que é verdade. Acusada de ser distraída e de não prestar atenção ao que realmente é importante, Maria considera a construção de castelos nas nuvens algo essencial na sua vida. Não compreende como é que a grande maioria das pessoas não se deixa maravilhar com as coisas boas que cada novo dia nos traz. Talvez seja porque as suas nuvens não se transformam, apenas existem para criar confusão. Então, aqui no textinho, ó, só para explicar a questão do parágrafo para vocês, ó, faz de conta que aqui eu tenho uma margem e esse espaço, ó, que ficou aqui é o parágrafo. Quando terminou a linha, veio para a linha de baixo, ó, tem parágrafo? Não, ó, dá até para a gente perceber o tamanho do espaço. Né? Ó, de novo, num novo parágrafo, espaço. Então, eu só utilizo o parágrafo numa nova frase. Aqui, ó, essas 3 linhas é uma frase só. Então, para cada frase, um parágrafo. E não em cada linha um parágrafo, né? Porque senão fica errado. Atividades. 1A. Este texto é formado por quantos parágrafos? Vamos olhar, ó. Então, aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Quantos parágrafos são? B. O primeiro parágrafo inicia-se com a palavra e termina com a expressão. Então, vamos lá no primeiro parágrafo. Ele inicia com qual palavrinha? E ele termina com qual expressão? Ó, a expressão é essa que está entre aspas, tá? Construção de castelos. C. O segundo parágrafo começa com a palavra, aí vocês olham lá, e termina em a última palavrinha do segundo parágrafo. Já o terceiro e último parágrafo tem início com a palavra. Qual é a palavrinha que inicia o terceiro parágrafo? E termina em a última palavrinha do terceiro parágrafo. 2. Ligue cada parágrafo ao número de frases correspondente. Então, ó, o primeiro parágrafo tem, ó, 3 linhas. Então, eu volto lá na atividade. Então, ó, o primeiro parágrafo... Opa, deu errado. Vamos ver o que aconteceu. Na verdade, pergunta não é o número de linhas, o número de frases. Eu que fiz confusão. Então, o primeiro parágrafo tem uma frase. E o segundo parágrafo tem quantas frases? Vamos olhar? O segundo parágrafo tem... Aqui o segundo parágrafo.
O segundo parágrafo tem duas frases, ó, porque a primeira frase termina aqui e a segunda frase o autor quis continuar na mesma linha, tá? Então, o segundo parágrafo tem duas frases e, consequentemente, o terceiro parágrafo, ó, até aqui o pontinho é uma frase. Vamos ver, cadê o outro pontinho? Até aqui o outro pontinho é outra frase e aqui finalmente é outra frase. Deu para entender, pessoal? Então, toda vez que tiver um pontinho, um sinal de pontuação no meio ali do parágrafo, significa que terminou uma frase e começou uma nova, tá bom? Então, ficou desta forma. Primeiro parágrafo tem uma frase só, segundo parágrafo, duas frases e o terceiro parágrafo, 4 frases. 3. Leia a continuação do texto Maria Aluada. Mas neste dia ia trazer grandes mudanças na vida de Maria Aluada. Sentada na sua mesa, estrategicamente colocada no fundo da sala, Maria Aluada observa tudo o que se passava à sua volta. Daquele lugar faz muitas viagens e tantas vezes é obrigada a voltar antes de terminar. Por vezes, a aterragem é forçada e Maria demora a voltar. Então, vamos ver o que pede para fazer o exercício. A. Sublinhe, passar um tracinho embaixo, sublinhe cada parágrafo com uma cor diferente. Então, toda vez que tem o espaço, né, é um parágrafo. Aqui é um parágrafo, aqui é outro e aqui é outro. Então, sublinhar, passar um traço com lápis de cor aí. B. Ligue cada parágrafo à respectiva ideia principal. Então, o primeiro parágrafo está falando o quê? Do seu lugar, ela observa tudo com atenção. É no seu lugar que tanto sonha acordada ou grandes mudanças estavam para chegar? Então, o primeiro parágrafo falam das mudanças, né? E o segundo parágrafo fala sobre o quê? O segundo parágrafo está falando do lugar que ela observa tudo. E, finalmente, o terceiro parágrafo é o que sobrou, né? Que fala sobre que a menina é sonhadora. Agora, matemática. 3. Resolva os problemas. Encontre as respostas fazendo a adição e multiplicação. Então, é para vocês fazerem as duas operações, tanto a adição quanto multiplicação. Então, vamos ler para ver como é que fica. Para fazer uma salada de frutas, Marina usou 5 laranjas, 5 bananas e 5 mangas. Quantas frutas ela usou? Então, eu posso somar, né? 5 mais 5 mais 5, ou então fazer 5 vezes 3. B. Francisco guarda suas bolinhas de gude em 4 caixas. Em cada uma, ele coloca 6 bolinhas. Quantas bolinhas Francisco tem? Então, como é que eu vou fazer essa adição? Eu vou pegar a quantidade de caixas, né? Quantas caixas são? Então, aqui no problema diz que são 4 caixas. Eu vou fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, né? Porque são 4 caixas. Ou então 4 vezes 6. C. No álbum de José, cabem 8 figurinhas em cada página. Ele tem 5 páginas completas. Quantas figurinhas estão coladas nessas páginas? Então, ele tem 8 figurinhas com 5 páginas completas. Como que ele vai fazer? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 5 vezes. Ou então, 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, que é o mesmo resultado. D. Uma semana tem 7 dias. Quantos dias tem 3 semanas? Então, eu vou fazer 7 mais 7 mais 7, ou então 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, que é a mesma coisa. E. Um bolinho de chocolate custa R$2. Qual é o preço de 7 bolinhos? Eu vou ter que somar o 2 7 vezes, porque são 7 bolinhos. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 7 vezes.
ou então 2 vezes 7 ou 7 vezes 2, que é o mesmo resultado. 4. Complete as tabuadas. Então, aqui nós vemos que dentro de cada copo há 3 lápis, né? Então, ó, 3, 3, 3. Então, nós já sabemos que aqui é a tabuada do 3. Então, aqui é só uma ilustração, não precisa fazer nada. A. Escreva a quantidade de lápis nos copos usando a multiplicação. 1 vezes 3, 3. E 2 copinhos vezes 3, quanto dá? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E por aí vai, só completar com a tabuada do 3. B. Agora conte as folhas dos trevos e escreva os fatos da multiplicação correspondente. Então, cada trevo tem quantas folhinhas? 1, 2, 3, 4. Essa pequenininha aqui não conta, tá? Essa daqui é pegadinha. A gente só vai trabalhar com essa daqui, ó, com as 4 mesmo, que é a tabuadinha do 4 que nós vamos ver. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E por aí vai, tabuadinha do 4. C. Conte de 5 em 5, preencha a tira e complete a tabela da multiplicação por 5. Então, aqui é só contar de 5 em 5 mesmo, né? 5, 10, 15, 20 e por aí vai. E aqui vocês vão completar com os mesmos resultados. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15 e por aí vai. O resultado da multiplicação se chama produto. Agora, a aulinha de artes. Gêneros musicais brasileiros. Então, na aula passada, nós vimos o sertanejo e hoje nós vamos estudar sobre a MPB, que significa Música Popular Brasileira. No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música. O povo brasileiro, de forma geral, é bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. O país é muito diverso e heterogêneo é diferente, culturalmente, e apresenta diferentes estilos musicais, dependendo da região. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso em todo o território. Confira a história, as principais características e os maiores representantes dos principais gêneros musicais do Brasil. Hoje falaremos da MPB. Música popular brasileira. Então, aqui, ó, nós temos uma foto, né? Não sei se vocês conhecem, esse cantor aqui é o Caetano Veloso. Acho que tá escrito aqui, ó. Festival da Record, né? Da Record que nós temos hoje, o canal de televisão, em 1967. Foi importante para revelar novos talentos. Aqui, Caetano Veloso apresenta a música Alegria, Alegria, tá? Então, ele foi se apresentar nesse show de calouros e acabou sendo descoberto como um grande cantor brasileiro. MPB, Música Popular Brasileira. Festival da Record, 1967, foi importante para revelar novos talentos. Aqui, Caetano Veloso apresenta a música Alegria, Alegria. A MPB, sigla para Música Popular Brasileira, é um dos gêneros musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente. Surgiu em meados da década de 60, lá nos anos 60, como um desdobramento da bossa nova, que também é o outro ritmo musical, e apresentava influência de diversos estilos musicais, na busca de criar genuinamente nacional. Com o golpe militar de 1964, esse tipo de música também se constituiu um forte instrumento de luta contra a repressão. Com um conteúdo contestador, as músicas se posicionavam de maneira contrária às injustiças sociais e à ditadura imposta no país. Então, o que a população não podia falar naquela época, as músicas falavam por eles.
Os artistas Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, nomes muito importantes na história da MPB e no contexto sociopolítico da época, foram obrigados a se exilar, a se retirar do país. Outros artistas notáveis são Elis Regina, Djavan, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia e muitos outros. Leia mais sobre esse gênero musical pesquisando músicas da ditadura militar, MPB, música popular brasileira, bossa nova e tropicalismo. Para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, é uma das músicas da MPB que marcaram época a ponto de ser reconhecida como um dos hinos contra a ditadura. Escute. Então aqui nós temos a letra da música e o linkzinho para vocês clicarem para escutar a música. Responda. Você já conhecia este gênero musical? Então é interessante que vocês ouçam a música primeiro, tá bom? É uma música bem conhecida, provavelmente vocês já ouviram. Mas independente de ouvir a música ou não, você já conhecia este gênero musical? 2. Alguém em sua casa já conhecia? Quem? Aqui tinha que ter uma interrogação. Mãe, pai, vó, vô, tios. 3. Pergunte para alguém que já conhecia este gênero musical o que ela acha sobre ele. Gosta? Gostava mais das músicas antigas ou gosta mais das atuais? Então, aqui é uma entrevista com alguém da sua casa. 4. Depois de ouvir a música acima, faça um desenho do que você sentiu ouvindo-a. Então, você vai ler a música, se não for possível, pode somente ler a letra. O que você sentiu? Qual foi o seu sentimento? Aí você desenha aqui nesse espaço. Então, por hoje é isso, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.